agora, vamos chamar o nosso palestrante. Bom dia. Bem-vindo, Maurício Mancini. Bom dia, Oswaldo. Centro Espírita Paulo de Tarso, é isso? Isso, aqui de Seropédica, Rio de Janeiro. Região dos Lagos? Não, subidinhas Terra das Araras, ali no pezinho da serra, ainda é perto da capital, 70 quilômetros. Ah, ok. Companheiro, é com muito prazer que o Núcleo Espírita Irmão Maurício recebe o companheiro nessa manhã de domingo, último domingo do mês de agosto de 2021. Que você seja iluminado pelo Mestre e que o mentor espiritual da sua casa possa te instruir da melhor maneira possível na sua fala nessa manhã de domingo. O espaço é seu, meu irmão. Fica à vontade e que a sua fala seja para nós um bálsamo, não só no dia de hoje, mas que os ensinamentos possam ser colocados em prática no decorrer da semana. Fique com Deus, bom trabalho, meu irmão. Bom, nós agradecemos muito o convite, agradecemos o Núcleo Irmão Maurício lembrar da gente, né? Porque nessa situação de pandemia, nós todos tão isolados, eu tão analógico ainda na questão de fazer palestra, viajar, estar fisicamente com as pessoas, é um desafio. E agradecer a querida, né, Marli, que lembra sempre da gente, que lembra de fazer contato, que está com a gente lá no nosso canal no YouTube, que teve e nos deu essa oportunidade. Lembrando também, Oswaldo, hoje não é apenas o último domingo de agosto de 2021, mas seria, se estivesse encarnado, claro, né? Mas é uma data para a gente comemorar o aniversário de 190 anos do nosso querido Bezerra de Menezes, tá? E a gente está trabalhando na doutrina espírita, está divulgando essa mensagem de amor nesse momento, é muito interessante. Quando a Marli fez contato conosco, e ela propôs esse trabalho e eu perguntei qual tema nós vamos trabalhar. E ela que acompanha as nossas tarefas lá no canal, viu, gente? A gente tem um canal no YouTube, a Manu vai colocar uma tagzinha aí daqui a pouco, que a gente divulga vídeos em 4 playlists diferentes, são as que estão ativas nesse momento, para a gente poder, né, levar a doutrina espírita onde a gente não está conseguindo ir fisicamente, né? Embora esse trabalho tenha começado antes da pandemia, é lá que a gente tem agora colocado as propostas de trabalho que nos são feitas, como essa aqui que nós estamos gravando e também vamos editar e colocar lá. Tá passando a tag aí com o nosso endereço do nosso canal para quem quiser se inscrever, visitar, deixar like e tudo mais. E não é que a Marli foi buscar numa playlist difícil de fazer palestra, porque ela é uma playlist que se propõe a ser de curtas. É a playlist Curtas Espíritas. É um videozinho de mais ou menos ali uns 10, 15 minutos, com esse exato título, né? O protetor espiritual é fraco ou o protegido é preguiçoso? Porque quantas vezes nós que fazemos atendimento fraterno não passamos por aquelas cenas pitorescas, né? As pessoas vão ao centro espírita fazer atendimento fraterno, colocam todos os problemas que estão acontecendo na sua vida, falam dos seus penares, das dificuldades, das famílias difíceis, das doenças, da falta de emprego, dos recursos materiais restritos. E aí costumam dizer assim, ai, é muito difícil. E normalmente, todos nós temos o dever de fazer assim. Orientamos, informamos, comentamos que a justiça divina ela também é amorosa, que nenhum de nós está passando por situações difíceis sem ter o apoio, sem ter assistência, e costumamos falar dos nossos benfeitores espirituais, dos guias espirituais que nos assistem e tudo mais. E aí uma vez, imaginem a cena pitoresca, né? A pessoa olha para cima assim, dá aquela respirada. Ai, eu acho que o meu guia deve ser funcionário público desencarnado, tirou licença-prêmio e me largou aqui nessa bananosa. Eu segurei para não rir, porque a gente é funcionário público há mais de 30 anos e eu sei que essa pecha de funcionário público é preguiçoso não é verdadeira. Basta ver que nós estamos aí buscando resolver o problema de vacina e de tudo mais, graças ao nosso SUS. Graças ao serviço público, a educação continua andando e tentando de alguma maneira equilibrar-se nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo. E aí eu pensei assim, gente, ela não entendeu ainda, ou essa pessoa não entendeu ainda, né, pra gente não denunciar tanto assim o gênero de quem estava fazendo a entrevista conosco, qual é a finalidade dos guias espirituais? Qual é a função dos benfeitores espirituais? E aí passou bastante tempo dessa cena pitoresca, dessa cena inusitada, e a gente pôde então trabalhar esse tema no nosso canal no YouTube, fazendo um vídeo curtinho para reflexão, para que a gente comece a pensar. Lá, claro, não teve tempo de desdobrar, como nós teremos aqui. Como nós teremos a felicidade de percorrer algumas e não todas
das 33 questões do Livro dos Espíritos. Olha só, gente. Quando a gente não entende essa questão de como é que o guia espiritual, que ele não é uma babá, que ele não tem que ficar ali resolvendo os problemas que nós criamos, é porque a gente não estudou a doutrina de verdade. Porque está na base da doutrina a compreensão. Essa base aparece lá, por exemplo, vamos colocar aqui, claro, né? Na parte 2, no capítulo 9, que trata da intervenção dos espíritos no mundo corpóreo. E vai das questões 489 até a 521. Nós não vamos ter que conseguir cobrir todas elas, porque a nossa proposta aqui hoje é tratar a nossa responsabilidade. É trazer para a reflexão a ajuda que nós precisamos dar aos guias que querem nos ajudar. Porque aquela história de ficar sentado, balançando numa rede, esperando o guia resolver os nossos problemas, esperando a vida ficar boa, esperando a vida ficar maravilhosa, todas as dificuldades serem removidas do nosso roteiro, para aí depois a gente juntar forças com os benfeitores espirituais e cooperar, isso não vai acontecer. Não é desta forma que nós melhoramos. E algumas pessoas ainda vêm ao espiritismo com percepções equivocadas do que seria um guia, né? Outras formas que também usam a mediunidade como instrumento, tem na ação dos espíritos, aqueles chamados guias, verdadeiros feitores, né? Eles determinam, eles estabelecem se você veste tal roupa, se você corta o cabelo, se você não corta o cabelo, tá? Então o tutelado, ele se sente realmente tolhido. Impedido, tolhido no seu livre-arbítrio, e o guia que determina o que ele tem que fazer. Se ele for desobediente, ele tem o receio, ele tem aquela sensação de culpa, e a culpa estabelece então brechas que nós acabamos abrindo para a sede de outros espíritos que não os benfeitores espirituais, que causam pequenos ou grandes transtornos para nós. E é exatamente aí que vem a história de que o guia castiga. Olha, você tem que trabalhar na mediunidade, porque senão o seu guia vai te castigar, vai fazer isso. E são questões que as pessoas não entendem. Guia também não castiga. Se tem algum espírito exigindo de nós comportamentos, ações que violentam o nosso livre-arbítrio e ameaçando nos castigar por causa disso, esse aí não é guia nenhum não. Já deve ter passado dos 20 pontos de multa lá no Detran do mundo espiritual e deve ter que voltar para fazer treinamento de guia e de condutor, porque não está sabendo conduzir a gente direito. Não é espírito elevado. Mas a melhor referência para nós é ir com Kardec. É com Kardec que nós vamos aprender como são as nossas relações com os nossos guias espirituais, como os nossos benfeitores espirituais atuam, porque atuam, né? E o que cabe a nós, porque não é uma relação unilateral, não é uma relação só de lá para cá. Nós também precisamos fazer a nossa parte. E aí Allan Kardec pergunta na questão 489, nos permitam fazer a leitura porque o texto é muito rico, o material do Livro dos Espíritos é muito rico. Há uma resposta magnífica, que é uma compilação de textos do Espírito São Luís, do Espírito Agostinho, que Kardec coloca como resposta a uma das questões aqui, que vale a pena a gente pontuar passo a passo quase. Por isso, sem a preocupação de percorrer as 33 questões desse item, fica de dever de casa para quem está nos assistindo, dá aquela estudadinha, dá aquela aprofundadinha lá no nosso Livro dos Espíritos, na base da doutrina espírita. Espírita que não estuda o Livro dos Espíritos todo dia, pelo menos um pouquinho, está deixando a desejar. Mas na questão 489, Kardec pergunta assim: há espíritos que se liguem particularmente a um indivíduo para protegê-lo? Porque essa é a ideia, né? Nós temos o nosso protetor, ele vai estar ali, ele vai estar ao nosso lado, ele vai ficar constantemente conosco. Será que é bem assim? E aí os espíritos respondem: sim, o irmão espiritual é o que chamais de espírito bom ou gênio bom. Na nossa tradução aqui do Irvando Noleto está esse termo. E é interessante perceber isso. Então, existem afins espíritos. E ali naquele momento, quem respondeu à pergunta de Kardec não disse que era um espírito muito elevado, mas alguém que se interessa por nós, um espírito bom. Ou seja, não temos guias maus. Guia que nos orienta a fazer crueldades, guias que nos orientam à vingança, guias que nos sugerem afastar, manter distância de pessoas que poderiam nos advertir, que poderiam abrir os nossos olhos. Não são guias, são obsessores. É importante a gente abrir os olhos com relação a isso, porque de vez em quando a gente espera do guia só palavras doces. E basta a gente ler o relato das histórias de Chico Xavier com Emmanuel, basta ler o relato das histórias de Divaldo Franco com Joana de Andes, e a gente vai perceber que assim, nem sempre são as palavras doces que nos acordam.
Nem sempre são as palavras doces dos guias que vão nos impulsionar. E, frequentemente, os que não são guias é que vêm com palavras melífluas, né, doces até o extremo, para nos iludir, para fazer a gente achar que é bom demais, que a gente é evoluído demais, que a gente é missionário demais, quando a gente ainda está cheio de defeitos para corrigir. Os nossos guias vão apontar os nossos defeitos, para nos ajudar a nos tornarmos nós instrumentos melhores para a seara de Jesus. E aí sim, Kardec pensa assim, então, aquilo que se chama de anjo da guarda lá no catolicismo, porque era a época em que ele estava lidando, é a mesma coisa? Olha só que interessante. Que se deve entender, na questão 490, que se deve entender por anjo da guarda. E aí sim os espíritos respondem, é um espírito protetor pertencente a uma ordem elevada. Então, a gente viu na escala espírita que aconteceu lá nas questões 100 a 113, que os chamados espíritos no estado de angelitude são chamados espíritos puros, né? São muito elevados. Então, esses são na angelitude. Já não precisam nem de reencarnações materiais. O nosso anjo da guarda é um espírito desta categoria mais elevada. E ele pode ser tutor de muitas criaturas, nós vamos ver isso mais adiante nas perguntas. Mas o da questão 489, o amigo espiritual, frequentemente se vincula mais particularmente a nós, porque também é tarefa dele, porque também é missão dele, trabalhar junto conosco para que ele evolua. Ele também está em processo de evolução. Ele também galgou, quando bastante já amadurecido, a segunda ordem da escala espírita, dos bons espíritos. Ou ele é um espírito de sabedoria, ou ele é um espírito bom, benévolo, ou ele junta a bondade e a sabedoria ao mesmo tempo, se torna um espírito sábio, um espírito já mais amoroso, até chegar àquela condição de espírito bem superior e frequentemente assumir até a coordenação, assumir a assistência a grupos de indivíduos, e não apenas ao indivíduo só. E essa é a questão que a gente precisa colocar. Anjo da guarda, espírito muito elevado. Se não está na categoria dos espíritos puros, está beirando essa. E o nosso guia espiritual, o nosso mentor, o nosso auxiliar do dia a dia, que não é nosso auxiliar no sentido de que ele é inferior a nós, ele é superior a nós, porque para ser guia tem que ter algum conhecimento a mais, tem que ser superior. Se ele for inferior a nós, ele precisa ser guiado, não é? Então esse é da categoria mais próxima de nós, até para facilitar a sintonia, né, gente? Porque já pensou, nós estamos num mundo de provas e expiações, nós estamos num mundo atrasado. E nesse mundo atrasado, manter sintonia com espíritos tão elevados quanto os anjos não é uma coisa trivial, não é para qualquer um. E não é qualquer um de nós que consegue isso com a frequência que seria desejável. Então, esses espíritos muito elevados, esses anjos da guarda, se servem de espíritos tão menos elevados, mais próximos da nossa categoria espiritual, para que a gente possa fazer contato com eles mais rápido, mais fácil. E é exatamente nesse sentido que vem a interpretação. Afinal de contas, esse benfeitor espiritual, esse anjo da guarda, ele vai ficar com a gente? Ele é a nossa babá? Ele vai afastar os obstáculos para a gente poder caminhar sem tropeços? Ele vai pavimentar as ruas para que a gente caminhe sem dar topadas? Não, não é a função dele. Olha que coisa belíssima que é respondida a Allan Kardec na questão 491. Qual é a missão do espírito protetor? Pergunta o codificador. E aí os espíritos respondem assim, a de um pai em relação aos filhos. Conduzir seu protegido pelo bom caminho, ajudá-lo com seus conselhos, consolá-lo nas aflições e encorajá-lo nas provas da vida. Não tem nada ali que ele vai resolver os nossos problemas, não é verdade? Em todos os momentos, em todas essas advertências, à exceção da interpretação falsa de que a gente faz às vezes que pai e mãe estão na Terra para eliminar os problemas da vida dos filhos, e é isso, eles não deixam que os filhos amadureçam. Muito frequentemente nós vemos graves problemas na educação no contexto geral, que chega à escolarização, porque nós vemos hoje pais e mães superprotetores. Pais e mães que não permitem que os filhos arquem com as consequências dos seus atos, ou das duas omissões, essa é a questão. Quando um filho tirava nota baixa, na época que eu era aluno, a professora da escola chamava a mãe da gente lá, o pai da gente lá, e eles chegavam em casa e davam uma bronca na gente. Nós vemos hoje, com muita preocupação, que quando um jovem ou uma criança tira uma nota baixa na escola, o pai e a mãe vão à escola para dar uma bronca no professor. Então, esse pai e essa mãe aí não estão sendo educador, não estão sendo guias e protetores dos seus filhos, porque proteger não significa
eliminar as provas, mas ajudar a passar nas provas. Vejam bem como o Espírito responde à questão. Em momento nenhum, o benfeitor espiritual, o protetor espiritual tem a função de eliminar as nossas provas. Ah, mas eu estou passando por um problema muito difícil material aqui, está faltando emprego, a pandemia tirou o meu ganha-pão. Seu benfeitor espiritual não vai lhe trazer um trabalho remunerado, não vai lhe dar uma indicação para um cargo de assessor, daqueles que são colocados ali por puras questões políticas, numa prefeitura, numa secretaria. Não vão. Eles vão inspirar você a encontrar meios de prover as suas necessidades e também de aprender, que frequentemente nós temos necessidades que exageram, que exacerbam aquilo que nós realmente precisamos. Nossos desejos frequentemente vão muito além, mas muito além das nossas reais necessidades. E daí vem esses momentos de prova, daí vem esses momentos de restrição, para que a gente possa de novo reenquadrar aquilo que nós precisamos com aquilo que nós temos que realizar, aquilo que nós estamos procurando para colocar. Então, gente, muita atenção em relação a isso, porque ninguém espere que o guia espiritual seja a nossa babá. Ah, é claro, a gente lê na literatura e nós temos. Vamos ao livro Missionários da Luz e nós vamos ver no caso lá da reencarnação do Espírito Segismundo, que Alexandre fala para André Luiz que o benfeitor espiritual daquele grupo familiar, não só do Segismundo, mas daquele grupo familiar como um todo, da Raquel, da Adelino, ele vai ficar junto do Segismundo, do espírito reencarnado, muito mais próximo, vigilante todos os dias, até que se consolide a reencarnação do espírito. Mais ou menos ali por volta dos 7 anos. Depois, Segismundo terá que agir com mais autonomia, terá que agir com mais liberdade. Olha que coisa importante isso. Mesmo na faixa etária dos 7 anos, o espírito já é convidado a ser responsável, a arcar com as consequências dos seus atos, a decidir com mais juízo. Então, gente, a função de pai e mãe, a função de guia, não é a de fazer pelos filhos, não é a de fazer pelos protegidos, mas de dar base, de incentivar os espíritos a fazer a parte deles, a realizar o melhor possível para o seu crescimento. E aí vem a questão, mas é o meu guia, a gente de vez em quando não tem isso. Aliás, eu vejo com um bom humor para começar, mas de vez em quando isso vira preocupação. Alguns de nós parece que temos título de propriedade, tanto do guia espiritual, é o meu guia, meu guia disse isso, meu guia mandou fazer aquilo. E a gente às vezes fica bravo se alguém diz que recebeu uma mensagem mediúnica do nosso guia. Não tem gente assim, é o meu guia, propriedade minha. Como tem muita gente que de vez em quando tem o seu obsessor particular. Ah, não, eu briguei com a sogra porque o obsessor me tentou. Não, eu chutei o cachorro na rua porque o obsessor me tentou. É o meu obsessor que não me deixa acordar no domingo de manhã para assistir uma palestra, ou não me deixa acordar no sábado para fazer campanha do quilo. Como a gente fazia lá no interior de Minas, que a campanha do quilo era no domingo de manhã cedinho. E aí a gente começa a perceber o seguinte, essas pessoas que têm o título de propriedade do obsessor devem ter ido lá no umbral, no cartório, registrar o obsessor, para usar como desculpa esfarrapada para sua preguiça, para sua falta de ação. Da mesma forma como usa o meu guia como desculpa para algumas atitudes que a gente toma e não quer assumir a responsabilidade de dizer assim, eu só fiz isso porque o guia mandou. Eu só fiz isso porque o meu guia deu a orientação. Então, o guia nos dar orientação não nos exime de bom senso, não nos exime de cuidados. Há uma colocação que foi feita certa vez por Emmanuel a Chico Xavier. Se algum dia eu te disser alguma coisa que fira Kardec, que fira a codificação, que fira a base da doutrina espírita, abandone-me, diz ele, e siga com Kardec. Então, cuidados, meus queridos amigos, minhas irmãs, não vamos ser guiados por guias cegos. Porque Jesus dizia que se um cego guia o outro, ambos caem no fosso. Então a gente tem que principalmente ter cuidado em relação à qualidade dos nossos guias, a atenção que eles nos dão. E aí Kardec pergunta na questão 492 se o guia se liga a gente permanentemente. Olha só, o espírito protetor liga seu indivíduo desde o seu nascimento? Aí a gente pensa assim, hoje a gente sabe que até antes, que até antes e que até depois da nossa existência. Esse é que é o problema. Como é que nós vamos encontrar os nossos guias do lado de lá depois de passar uma vida aqui fazendo um monte de atrapalhada? O que nós vamos responder para eles? Aliás, essas perguntas são feitas naquela resposta magnífica que o Espírito São Luís e o Espírito Santo Agostinho deram para Kardec. E aí os espíritos respondem aqui. Desde o nascimento até a morte. Então o guia acompanha. Mas muitas vezes ele segue após a morte na vida espiritual. E mesmo através de muitas existências corpóreas. Já que tais existências não passam de fases bem curtas na vida do espírito.
Então, essa é uma questão que a gente precisa estar muito atento. Tá? Essa é uma questão que a gente não pode largar de mão. O benfeitor espiritual nos acompanha, nos orienta, mas ele jamais fará por nós, meus irmãos, minhas irmãs. Entendamos isso. Esperar que o guia resolva o problema que nós criamos não vai dar bom resultado, vai dar frustração. E aí de vez em quando a gente ouve pessoas fazendo aquela queixa: eu vou sair desse centro porque esse centro é fraco, os guias aqui não resolvem o meu problema. Eu vim aqui cheio de problema, eu vim aqui obsidiado e os guias não resolveram, eu botei meu nome lá na desobsessão e os guias não resolveram. Mas a pergunta que você faz assim: você colocou o seu nome lá na desobsessão porque estava passando por um problema de assédio de espíritos atrasados, contando que os benfeitores espirituais iam esclarecer esses espíritos atrasados para que eles possam então, de alguma maneira se afastar e deixar a gente seguir mais livremente. Mas você mudou de comportamento? Será que quando eu peço ajuda no centro espírita, será que quando eu ligo lá: Marli, coloca o meu nome na desobsessão, por favor, porque eu estou sentindo um espírito atrasado aqui me perturbando, eu mudo meu comportamento? Ou eu deixo o meu nome para Marli levar lá para a reunião de desobsessão e vou para o bar tomar birita com meus amigos e jogar? Pensa bem se o espírito vai chegar lá na reunião mediúnica e dizer assim: olha, eu sou obsessor do Maurício, eu vim aqui para vocês me esclarecerem, mas ele foi lá para o boteco, tá bom? É claro que o espírito atrasado vai com a gente para o boteco. Então, se nós não mudarmos de comportamento, o guia não vai poder fazer por nós. Ele se liga a nós, mas ele não nos exime de responsabilidades. Marli está dizendo ali que se tiver questões, gente, pode colocar no chat que a gente vai tentando responder aqui durante a live, tá bom? E é exatamente isso. A Manu vai colocar aqui na minha frente, porque a minha segunda tela é que tem o chat do YouTube. Então eu estou vendo aqui com um delay de 10 segundos. Mas vocês podem comentar também, se a gente tiver a oportunidade de responder. Se já tiver no nosso conhecimento, a gente vai ter prazer em colocar. E aí Kardec continua: a missão do espírito protetor é voluntária ou obrigatória? Porque de vez em quando a gente diz: eu sou um fardo para o meu guia. Gente, isso também é uma maneira de a gente dizer assim: não, tadinho, ele te ama tanto, por isso que ele está te protegendo. Não é verdade. O benfeitor espiritual, ele escolhe a tarefa. Ele escolhe nos proteger, por afinidade, por amor, ou porque entende assim: não, é esse caso espinhento aí que vai me dar um impulso evolutivo. Então é esse Maurício mesmo que eu vou escolher para poder orientar. Eu fico pensando como é que os meus guias escolheram trabalhar comigo. Porque de vez em quando a gente dá tanta mancada, dá tanto tropeço que eu fico assim: ai, coitado, irmão Assis, ai, coitada, irmã Rosália. Devem estar lá do lado de lá pensando assim: ai, meu Deus, que enrascada que eu me meti. Mas a gente tenta, tá, gente? A gente faz esforço para poder dar atenção ao que eles sugerem e principalmente às broncas, aos pitos que eles nos deram. Porque a melhor maneira, a melhor oportunidade de crescer é quando eles vêm e nos dão um alerta, nos dão aquele chacoalhão. Alguns são bem duros, alguns são bem firmes, outros são mais amorosos, mas também são chacoalhões. E aí o espírito responde a Kardec assim: o espírito é obrigado a velar por vós, já que aceitou essa tarefa. Então, uma vez entrando, assumindo a tarefa, eles ficam com a gente. Eles não vão largar a peteca. Mas pode escolher os seres que lhes são simpáticos. Então, de alguma forma, vamos entender uma coisa, gente: o que ligou o nosso guia espiritual a nós se chama amor. A mesma coisa que nos liga a Deus. A mesma coisa que nos aproxima do Criador. Olha que coisa bonita, que coisa gostosa da gente considerar. E aí é interessante porque a gente fica imaginando esses benfeitores ligados a nós, por amor. E aí o Espírito ainda continua assim: para alguns é um prazer, para outros é uma missão ou um dever, mas sempre missão e dever que eles desempenham com amor, que eles desempenham com imenso afeto. E isso é uma coisa que a gente fica consolado, confortado por isso. E é interessante porque saber disso não deve tirar da gente a atenção, o cuidado. Guia nenhum vai me fazer aprender aquilo que eu preciso saber. Eu é que tenho que estudar. Tem aquelas passagens pitorescas do Divaldo contando, que os benfeitores espirituais sugerem a ele que estude para ele poder fazer palestra. Qualquer outra ação. Nós que trabalhamos em reunião mediúnica, vamos lá estudar a mediunidade. Vamos lá para a gente poder entender bem o que é mediunidade, para os espíritos poderem se servir de nós, para a gente perceber que o espírito não entra na gente, não toma a gente de repente, porque tem gente que adora, se joga no chão. Ai, foi um espírito que me pegou de repente, eu sou médium inconsciente. Estudem a doutrina espírita. Estudem o livro dos médiuns, estudem os livros sérios de obras subsidiárias como André Luiz, como Manuel Filomeno de Miranda, e a gente vai ver assim: guia nenhum entra na gente. Tá? Essa é uma questão que a gente precisa estar muito atento. Manu, estão aparecendo umas perguntas, ele coloca na tela para mim para eu poder tentar trabalhar, tá bom?
Vamos continuar com Kardec aqui, até aparecerem as perguntas aqui na minha frente, porque é muito complicado eu ficar virando para a tela do lado. Tá aqui, ó. Maurício, anjo da guarda, mentor de grupo, mentor de casa espírita, assuntos conexos. Há casos em que um obsessor assume a mentira da casa? Vamos ao livro Manuel Filomeno de Miranda, né, que é muito interessante, que trata sobre isso, tá? Que é o terceiro da série lá da Transição Planetária, porque Perturbações Espirituais é um livro em que ele tem casos de casas centenárias até, que sofrem assédio de espíritos inferiores, Zé Carlos. E aí, muito frequentemente, esses espíritos começam a se substituir, começam a tentar fazer o papel. Porque como os encarnados, e aí sempre é função dos encarnados, sempre é um desajuste dos encarnados, que começam a fechar os ouvidos para os benfeitores espirituais e a dar mais atenção aos perturbadores. Então há casos ali em que eles vão tratar de instituições centenárias que estão sofrendo assédio, estão se desviando. E aí a equipe de Bezerra e Manuel Filomeno de Miranda vem então ajudar a socorrer essas casas para que elas não se percam, para que elas não passem então por essa situação de desagregação, trabalhos grandes, trabalhos belíssimos, postos em risco. Então eu sugiro muito a leitura desta obra, Zé Carlos e demais companheiros, Perturbações Espirituais, da série Manuel Filomeno de Miranda, é o terceiro daquela série Transição Planetária. E vale muito a pena, porque às vezes nós mesmos identificamos as nossas casas. E quem quiser tomar observação em relação a isso, também existe no livro Nos Domínios da Mediunidade, um capítulo em que André Luiz vai estudar as tais forças viciadas, que é uma instituição em que se mercadeja com a mediunidade, então os guias ali são minoria, os guias ali não têm condições de atender às pessoas porque elas não sintonizam com eles, e espíritos começam a explorar a boa-fé dos clientes que vão buscar coisas materiais, soluções fáceis para problemas difíceis, e os médiums. Então também fica esse capítulo lá do livro Nos Domínios da Mediunidade do André Luiz como sugestão para que a gente possa seguir, para que a gente possa aguardar. Então tenhamos atenção. Agora, essa infiltração, essa substituição só acontece porque os encarnados permitem. Sejamos vigilantes. Não é à toa que Jesus disse, né? Vigiai e orai para não caíres em tentação. Porque se nós não fizermos isso, se nós não fizermos essa vigilância atenta, rigorosa das nossas próprias ações, dos nossos próprios pensamentos, não tem guia que resolva. Não tem guia que nos dê assessoria suficiente para que a gente possa progredir, para que a gente possa avançar. E a gente está chegando aqui no momento de tempo que é muito importante, que é exatamente aquela questão longa, aquela resposta longa que eu comentei, que é a questão 495. E olha só, Kardec pergunta assim: o espírito protetor abandona algumas vezes o seu protegido quando este não lhe ouve os conselhos? Essa pergunta, o Zé Carlos, ela atende também a sua pergunta aqui no chat. Ela traz para nós, a resposta que os espíritos vão dar, traz para nós essa ideia de que se a gente fechar os ouvidos, se a gente não atender, os benfeitores espirituais querem continuar trabalhando, Eles querem continuar servindo. Então o que farão eles? Vão procurar outros trabalhadores e nos deixam um pouco de lado. E olha a resposta, ela é imensa. A gente vai passar algumas frases apenas, alguns parágrafos apenas, mas para chamar a nossa atenção mesmo em relação a isso. Afasta-se quando vê que seus conselhos são inúteis e que mais forte é a vontade do seu protegido em submeter-se à influência dos espíritos inferiores, mas não o abandona completamente e sempre se faz ouvir. O homem é que fecha os ouvidos, o indivíduo, o médium, a médium é que fecha os ouvidos. O protetor volta desde que chamado. Olha que coisa mais interessante, que coisa sublime isso. E aí os espíritos então desenvolvem. Por isso Kardec usou o texto completo e colocou as assinaturas nessa resposta aqui. Dizem os benfeitores espirituais a Kardec: se há uma doutrina que pelo seu encanto e doçura deveria converter os mais incrédulos, é a dos anjos da guarda. Pensar que tendes sempre ao vosso lado seres que são superiores, prontos sempre a vos aconselhar e amparar, a vos ajudar a escalar a áspera montanha do bem, e que são amigos mais firmes, mais devotados do que os mais íntimas ligações pessoais que contraís na terra, não vos parece uma ideia muito consoladora? E né? Agora, em momento algum eles vão fazer por nós. Em momento algum eles vão violentar a nossa vontade, o nosso livre-arbítrio, porque de vez em quando a gente quer assim, não, você me alertou, meu guia, que se eu for por ali eu vou ser infeliz, eu vou cair no buraco, mas eu tô com uma vontade de cair no buraco, e a gente cai, e a gente se joga.
e depois haja sacrifício, haja esforço para poder sair dali, né? Então continuam os benfeitores espirituais para Kardec. Sim, onde quer que estejais, vosso anjo da guarda, aquele espírito muito superior, né? Estará convosco. Cárceres, hospitais, lugares de devassidão, solidão, nada vos separa desse amigo a quem não podeis ver, mas do qual vossa alma sente suaves impulsos e ouve os mais sábios conselhos. Mesmo nos lupanares, né, gente? Então a gente tem que ter uma preocupação danada. Meu Deus, meu guia tá me vendo fazer essa abobrinha aqui. E o que eu vou dizer para ele depois? E é exatamente isso que vem na questão seguinte aqui, nas colocações seguintes dos benfeitores espirituais. Dizem eles a Kardec e para nós: ah, se conhecesses melhor essa verdade, quantas vezes ela vos ajudaria nos momentos de crise? Quanto vos livraria dos espíritos maus? Olha aí o combate à obsessão de novo, Zé Carlos. Mas, no dia solene, quantas vezes esse anjo do bem, o nosso guia, vos terá de dizer: não te aconselhei isto, entretanto não fizeste. Não te mostrei o abismo, contudo nele te precipitaste. Não fiz ecoar a tua consciência a voz da verdade? Preferiste, no entanto, seguir os conselhos da mentira. Olha só que complicação, que vexame que a gente vai passar. Ou como dizem os jovens, né? Que mico que nós não vamos pagar diante dos guias, depois de terminar uma encarnação aqui, tendo feito um monte de abobrinha, tendo violado todo o planejamento que a gente fez com ele, todas as promessas. A gente reclama que os políticos não cumprem promessas. Mas não tem nada pior do que reencarnado. A gente não cumpre metade das promessas, no mínimo metade das promessas que faço para reencarnar. Então é importante a gente estar atento a isso. Os benfeitores estão atentos, eles não vão fazer por nós, mas eles vão estar sempre dispostos a nos aconselhar. Cabe-nos fazer a nossa parte. Cabe-nos agir de forma correta, coerente, consistente com aquilo que ele nos sugere. E aí vem as questões que mais relevantes, porque de vez em quando o pessoal começa a pensar assim: ai, meu guia me abandonou e agora está me castigando. A gente volta a essa questão, porque assim, que eles podem se afastar para trabalhar com outros, isso podem. Não tenhamos dúvida. Se Chico Xavier não tivesse atendido as diretrizes de disciplina de Emmanuel, Emmanuel iria trabalhar com outros médiuns. Mas ele atendeu. Cabe a nós fazermos a mesma coisa. Cabe a nós essa docilidade para nos permitir conduzir pelos benfeitores espirituais e, ao mesmo tempo, a vigilância para avaliar se os conselhos dos nossos guias espirituais são mesmo dignos de guias ou se são obsessores disfarçados de falsos guias, de espíritos embusteiros que vêm para nos fazer criar ainda mais sofrimento. E aí vem aquela questão que a gente vem, e pessoas trazem isso de outras culturas que trabalham a mediunidade, que o guia pode castigar. Será que o guia pode castigar? Será que o guia está me punindo? Alguma coisa muito ruim. Eu parei de frequentar a reunião mediúnica, me aborreci no centro. Vamos pensar uma situação bem hipotética, né? Porque a gente completou 35 anos de trabalho em reunião mediúnica agora no dia 16 de agosto. Gente, olha que gostoso. Que oportunidade preciosa que a espiritualidade me deu nessa existência de travar contato com alguns espíritos muito queridos, que chamam muito atenção, que dão broncas muito sérias, mas que ao mesmo tempo querem muito o meu bem e me ajudam bastante em várias ocasiões, em várias situações. Se houver tempo, a gente até comenta um pouco a respeito dessa assistência benfazeja. Mas, né, num momento em que a criatura abandona e ela começa a ficar culpada: eu não estou indo, me disseram que se eu não fizer isso o guia me castiga, porque é dito isso lá nas outras formas de trabalhar com a mediunidade, até para manter o orientado, o protegido mais do cabresto, né? São criaturas mais indisciplinadas, entendamos, isso é cabível. Nem todos nós estamos preparados para lidar com a liberdade que a doutrina espírita nos dá. Nem todos nós estamos amadurecidos para lidar com essa convicção de que nós vamos progredir mediante os nossos esforços e com o nosso livre-arbítrio. Alguns ainda precisam se sentir salvos. Alguns ainda precisam se sentir tutelados, ao ponto de não ser desobedientes porque podem ser punidos. Não estamos aqui fazendo nenhuma crítica às outras formas de pensar, mas estamos trazendo para a codificação essa ideia de liberdade que nós temos, liberdade com responsabilidade. Ninguém pode ser livre sem responsabilidade suficiente. E aí Kardec pergunta aos benfeitores espirituais na questão 496. Nós já vamos terminar as perguntas para poder abrir espaço para responder o chat aqui. O espírito que abandona o seu protegido, não mais lhe fazendo bem, pode fazer-lhe mal? O guia castiga? Guia que castiga a gente não é guia, é obsessor e está querendo ser guiado, está precisando ser guiado. Então olha só, os espíritos bons nunca fazem o mal, deixam que o façam os que lhes tomam o lugar,
E então acusais a sorte pelas desgraças que vos oprimem, quando a falta é apenas vossa. Então, olha só, o benfeitor espiritual às vezes quer, nos ama, nos ajuda, nos influencia, e mesmo assim a gente fracassa. Há um caso que ele é gravíssimo e ele é extremamente dolorido, aparece no livro No Mundo Maior de André Luiz, que é o caso de Cecília, uma jovem, né, da época em que o livro foi publicado, então, em que as questões de sexualidade, principalmente da emancipação da mulher, eram ainda muito tabu, a mulher ainda era muito sujeita a uma sociedade machista. E a Cecília, ela foi criada muito mimada, muito bajulada por uma mãe e muito, né, assistida materialmente pelo pai, que era omisso. A mãe desencarna e a Cecília então resolve que ia viver como uma mulher emancipada e engravida. Engravida numa época em que isso seria um escândalo para uma jovem solteira, seria um escândalo para o pai que poderia cortar-lhe as mesadas. E ela então decide praticar o aborto, decide fugir da responsabilidade. Tá? E ela entrou nessa situação da gravidez de um espírito que era seu adversário do passado, que precisava daquela oportunidade reencarnatória, mas ele insiste e acaba querendo provocar o aborto. Então a mãe desencarnada vai procurar os benfeitores espirituais e pede ajuda. Pede socorro para Cecília. E olha que os benfeitores espirituais conseguem mediunizar, influenciar a tal ponto a profissional de saúde, a gente bota um monte de aspas aí nessa profissional da saúde, que ia praticar o aborto numa clínica clandestina para que ela argumentasse com a Cecília, para que não fizesse aquilo, para que talvez desse aquela criança para adoção, para que não ela, a mulher que ganhava dinheiro fazendo abortos, ela foi utilizada pelos benfeitores espirituais, pelos guias da Cecília, por aqueles que as queriam assistir, para evitar o aborto, e mesmo assim não conseguiram. Então depois vai botar a culpa no guia? Vai botar a culpa no guia nas consequências? É lógico que vem uma consequência desastrosa para Cecília e o escândalo fica maior ainda. Então, entendamos nós, guia não castiga. O que acontece de ruim nas nossas atrapalhadas da vida é porque nós nos desviamos dos guias. Nós não atendemos às sugestões amorosas deles. E não que eles tenham vindo nos castigar. Agora, eles não vão se afastar, eles não vão conseguir agir, então outros vão substituí-los. É aí que a gente escolhe sintonizar com os obsessores. É aí que a gente escolhe mergulhar de cabeça nesse lodaçal que se chama obsessão. Mas, para a gente poder encerrar a nossa fala aqui, porque o tempo é traiçoeiro, Kardec pergunta na questão 498. Quando o espírito protetor deixa que seu protegido se extravie na vida, será por não poder lutar contra os espíritos malévolos? É essa questão aqui que deu título ao vídeo curta que está lá no nosso canal, que eu volto a convidar vocês para estar lá conosco, para participar, para se inscrever, para deixar os likes. E a gente colocou lá, né? O guia espiritual é fraco ou o protegido é preguiçoso? E aí a resposta dos espíritos é a seguinte, olha só. Não é porque não possa, mas porque não quer. Assim, seu protegido sai das provas mais perfeito e mais instruído. Ele o assiste com seus conselhos pelos bons pensamentos que lhe inspira, mas que infelizmente nem sempre são ouvidos. Somente a fraqueza, a negligência ou o orgulho do homem é que podem dar força aos espíritos maus. O poder deles sobre vós advém do fato de não lhes opordes resistência. E aí fica claro, obsessão é um sintoma da doença nossa, de não oferecer resistência a influências negativas. Nossos guias não têm culpa dos nossos fracassos. Não são responsáveis. Aquela história, meu guia me deu uma dica errada. Não. Os guias de verdade sempre vão dar dicas certas. Nós é que vamos seguir pelo caminho errado. Nós é que vamos nos colocar nessa condição de não dar ouvidos. E aí, lógico, as consequências vêm para nos educar. Então, não é por maldade que eles não fazem, não. Não é porque eles eu vou deixar lá o Maurício se estrepar nessa empreitada errada que ele fez. Os espíritos vão acabar usando a mediunidade dele para falar bobagem, porque eu quero que ele aprenda com sofrimento. Não. É aquela história assim, meu filho, eu tentei de todas as formas. Meu filho, eu te aconselhei de todos os jeitos. Você não quis aprender? Então agora vai e aprende com a dor. Porque enquanto a gente estiver suando, né, é tão interessante porque eu tenho passado um bom tempo estudando num portal chamado espiritismo.net. Tem vários programas maravilhosos. Tá? No vídeo editado vai aparecer, né, uma vinhetazinha aqui divulgando o espírito.net aqui do nosso lado. E uma das playlists que eu mais gosto é a que ocorre todos os sábados às 19h30, chamada Filosofia de Emanuel,
que agora eu vou colocar do lado de cá, na edição. E aí, lá eu tenho jovens amigos, o Gustavo Silveira, o Vitor Hugo Guimarães e o nosso querido Jailton, que é um dos coordenadores do Espiritismo.net. E lá a gente trabalha muito essa questão e eles costumam dizer assim, olha, Chico Xavier nos advertia que a gente só evolui desidratando, só evolui perdendo água. Ou a gente evolui desidratando pelo suor do trabalho, ou desidratando pelas lágrimas do sofrimento. O que a gente prefere, afinal de contas, né? Então, nossos guias esperam sempre que a gente evolua desidratando pelo suor do trabalho e não pelas lágrimas do sofrimento. Quando vem as lágrimas do sofrimento, a escolha foi nossa. A escolha errada foi nossa. E aí entender que mesmo quando alguma coisa acontece de ruim, porque de vez em quando vem essa, né? Poxa vida, eu estou há 30 anos trabalhando em reunião mediúnica no centro espírita e agora que veio esse problema. Eu costumo dizer o seguinte, olha, veio agora depois de 30 anos. Porque se viesse depois de 3 meses que você estivesse trabalhando no centro espírita, tu ia rachar fora do centro e ia procurar um pare de sofrer. Uma dessas empresas mesmo, religiosas, que vendem soluções. Entre aqui e pare de sofrer, faça contribuições para Deus e os guias vão te dar prosperidade. Isso é uma maior enganação. É propaganda enganosa, porque eles não podem mercadejar com o mundo espiritual. Tá? E aí eu vou ver lá Andréia e Alberto. Tudo bem, Manu, projeta para mim, tá bom? E é interessante a gente atender assim, os guias espirituais, eles não vão vender para nós falsas ideias, mas vão nos sugerir então crescer, vão nos sugerir amadurecer. E é exatamente isso que nos coloca. Não vão imaginar que eles vão remover as dores. Elas vão chegar, mas eles vão estar ali do nosso lado, nos ajudando a suportar as provas, as dores. E aí eu vou aproveitar, porque certamente... E aí, num dos comentários com o querido Gustavo Silveira, lá no Filosofia de Emmanuel, ele me perguntou a respeito dos pitos, das broncas que eu tomava dos guias espirituais. Depois de 35 anos, se dá conversa para mais de metro, né? Daria outro programa. Mas teve uma vez, um fato que aconteceu em 2005, era a nossa segunda semana espírita aqui em Seropédica. Nós fazemos dentro da universidade, né? Era um movimento que exigia de nós um esforço muito grande. E aí nós conseguimos convidar o nosso querido Geraldo Guimarães, que já está no mundo espiritual há algum tempo, mas na época era um palestrante que estava assim bastante requisitado, então tê-lo na nossa semana espírita seria muito bom. E aí nós fomos buscá-lo lá no Rio de Janeiro, porque ele não dirigia, e como, né, bom carioca de alma mineira, eu prefiro chegar 1 hora antes que 1 minuto depois. Então eu saí daqui super cedo, peguei o Geraldo super cedo e nós estávamos vindo de carro, eu, ele e uma companheira do centro que foi me fazer companhia, porque eu não gosto de dirigir no Rio de Janeiro. E aí não é que aconteceu um acidente na Via Dutra, da capital, do lugar onde eu fui buscar o Geraldo, até aqui a universidade onde a gente faz em Seropédica, dá mais ou menos uns 80 quilômetros, com cerca de 40 quilômetros de Via Dutra, da Rio-São Paulo. Aconteceu um acidente no sentido São Paulo-Rio, que tinha nada a ver com o nosso percurso. E aí a gente vinha tranquilamente dirigindo no sentido Rio-São Paulo em direção à Seropédica, de repente o trânsito começa a parar, porque o pessoal gosta de uma desgraça, né? Gosta de parar o carro, diminuir a velocidade para olhar para o lado se tem alguém morto. E aí parou o carro da frente, parou um caminhão que estava na frente do meu carro, eu consegui frear bruscamente, parei, só que vinha um carro mais velhinho, né? Um Apollo, daquele antigo, né? Ou um Verona, da época da Auto Latina ainda, que os dois carros tinham o mesmo formato, só tinham um nome diferente. Quando era Volkswagen era Apollo, quando era, né, Ford era... o Verona. E aí o senhor que estava dirigindo, que também já era um motorista idoso, não conseguiu frear, bateu e empurrou o nosso carro para debaixo do caminhão. Eu não sofri nada, o Geraldo Guimarães não sofreu nenhum arranhão e a nossa companheira que estava no banco de trás também não sofreu nenhum arranhão. Descemos. Como era bastante cedo, deu tempo de eu ligar para a Seropédica, pedir um carro para buscar o Geraldo, ele foi fazer a palestra, eu chamei o guincho me levou de volta para casa, colocamos lá o carro, depois deu perda total no carro e nós não tivemos perda total. E eu ainda pedi carona, cara de pau, né? Pedi carona para o indivíduo do guincho para me levar para o local onde era a palestra. Cheguei no meio da palestra do Geraldo Guimarães para frente. E aí a gente senta lá, a gente passado aquele susto, né? A adrenalina começa a baixar, vem aquela sensação de abandono, aquela sensação de desproteção. E eu botei a mão no queixo, estava apoiado numa carteira que era feita numa sala de aula e comecei a pensar cá comigo. Puxa vida, gente, que dia hoje, hein? Que dia complicado! Né? Olha só, eu estava trabalhando por Jesus, fui buscar o palestrante e acontece esse acidente. Comecei a sentir pena de mim. Os espíritos benfeitores, guia, nunca vai deixar a gente sentir pena da gente, hein, gente? Todas as vezes que a gente estiver sentindo pena da gente, vai vir um alerta. E aí comecei a ter essa crise de autopiedade. E por que isso aconteceu comigo? Eu estava trabalhando com Jesus.
E aí o espírito, a irmã Rosália, se colocou visível, quase material diante de mim, e olhando para mim com muito carinho, maternal mesmo. Tá vendo, Gustavo? Essa aí, eu tô contando a história aqui para depois você ver. Né? Ela olhou para mim e disse assim: ah, meu filho, foi porque você estava trabalhando com Jesus, que quem bateu na traseira do seu carro foi um motorista idoso, num carro velho. Se você não estivesse trabalhando com Jesus, meu filho, seria um caminhão. Nunca mais eu reclamei desses percalços, dessas dificuldades para viajar. Então nossos guias vão por aí. Nossos guias querem o nosso bem. Agora deixa eu ver o chat aqui, porque daqui a pouco vão caçar minha palavra, né? André Amaral. Você deu o exemplo dos pais na tarefa de educar e instruir. Se falharem, segundo a questão 208 do Livro dos Espíritos, nós pais responderemos por essa responsabilidade? Sim, e tem mais questões ainda que a gente pode tentar. A gente pode ir lá da questão 582 em diante, porque a gente vai ver que ali paternidade e maternidade são missões. E os Espíritos dizem na resposta da 582, muitos estão preocupados em aprumar as árvores do seu jardim, dos seus pomares e fazer que elas deem bons frutos em abundâncias, e não estão preocupados em moldar o caráter dos seus filhos. Se eles fracassarem, serão responsabilizados. Então, os mentores, eles não têm essa preocupação de pai e mãe encarnado, né? Porque de vez em quando, pai e mãe encarnado se desespera, acha que não tem solução, e os benfeitores espirituais não se desesperam. Guia, de fato, não se desespera. Por isso que eu dei o exemplo lá do livro No Mundo Maior. A mãe da Cecília, desencarnada, ela procura os benfeitores espirituais para socorrer a filha. Ela estava muito aflita, porque ela era um espírito atrasado ainda. E ela se sentia culpada por não ter educado a filha com formas mais rígidas, com uma forma mais equilibrada. Mas, o que aconteceu? Os guias não se abalam. Eles fazem o que podem, eles mediunizam a tal profissional de saúde equivocada lá, mas não deu certo. A Cecília foi parar com hemorragia no hospital, vamos agir agora para socorrer. Mas é o que dá para fazer. Então é importante a gente estar atento a isso. Nós pais temos que fazer o nosso máximo, o nosso melhor possível. E aí fica uma recomendação, gente, pais e mães. O não que nós dizemos aos nossos filhos frequentemente é uma prova de amor muito mais pujante, muito mais poderosa do que o sim. Porque o não tem que vir com explicação. O não tem que vir com exemplo. Porque não adianta nada eu dizer para o meu filho assim: não fume, não beba, com um cigarro na mão e o copo no outro. É claro que ele vai seguir o exemplo que eu estou dando. Então, pais e mães, temos a missão de educar. Ela é diferente dos nossos guias, dos nossos mentores. Eles têm uma missão muito mais ampla. Mas a nossa missão é sermos plataformas de lançamento. Sugiro a leitura do livro Profeta, de Khalil Gibran, em que ele fala a respeito dos filhos. E é um excelente texto para mostrar qual é a nossa missão em relação às criaturas. Meus irmãos, minhas irmãs, eu acho que eu estourei meu tempo, mas eu agradeço muito a vocês. E se for possível ainda responder alguma coisa, será que o maior culpado que procuramos não está nos aguardando o espelho? Mas com toda certeza, Carlos Alberto. Com toda certeza. E é isso que faz a gente ficar a carapuça dar um nó no pé quando desencarna. Aquela resposta, né, comentário que os espíritos São Luís e Santo Agostinho fizeram na questão que Kardec pergunta a respeito do abandono do guia. Eles perguntam: olha, eu te aconselhei, eu te ajudei, mas você preferiu o buraco, preferiu a queda. Então o maior responsável por todas as nossas dores, vamos ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. Quando Kardec estuda causas anteriores das aflições, causas atuais das aflições. O causador somos sempre nós. Por mais que a gente queira, a gente não pode culpar os outros. Então levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima, como dizia um samba popular da década de 70, ou como diz um adágio, né, oriental: se caíste 7 vezes, levanta-te 8 vezes. Porque a única maneira da gente evoluir é de pé. Muito obrigado a todos, agradeço muito a vocês por essa oportunidade preciosa de trabalhar e devolvo então aqui a Oswaldo e a Manu para a gente poder encerrar.